Lá em Isaías 44, verso 8, na última parte do texto, diz assim: há outro Deus além de mim? Deus faz a pergunta, através do profeta. Olha para a gente ver como que Deus faz questão de frisar que Ele é o único Deus, para as pessoas não abandonar o primeiro mandamento. Para as pessoas terem firmeza no primeiro mandamento, a gente tem que comparar o primeiro mandamento com outros textos da Bíblia. Um texto esclarece o outro. Não precisa ninguém interpretar a Bíblia, para ninguém. A própria Bíblia interpreta ela mesma. Você pega o texto lá de 1 Coríntios, o primeiro mandamento, que diz lá: não terás outros deuses diante de mim. Agora vem em Isaías 44, 8, última parte, diz assim: há outro Deus além de mim? Esse mim aqui de Isaías 44, 8, é o mesmo mim lá do primeiro mandamento. Lá fala: não terás outros deuses diante de mim. Aqui fala em Isaías: há outro Deus além de mim? A gente lembra, né? E o próprio Deus responde: não, não há outra rocha que eu conheça. 44, 8 de Isaías, última parte. É somente um Deus. É somente um Deus. Não existe mais de um Deus. Essa palavra, essa falsa doutrina da Trindade, o inimigo criou ela justamente para quebrar o primeiro mandamento e desfazer a Bíblia inteira. Se as pessoas crêem nessa doutrina da Trindade, ela não vai quebrar só o primeiro mandamento. Ela vai quebrar as escrituras inteiras, porque as escrituras inteiras afirmam que há um único Deus, o Pai, que não existe outro Deus além do Pai. Ele mesmo afirma. Essa falsa doutrina da Trindade é uma negação da Bíblia e uma maldição, uma verdadeira maldição na face da terra. O Senhor Jesus não poderá voltar nessa terra antes que seja restaurado esse primeiro mandamento. Que lá em Atos dos Apóstolos, fala lá que ele virá depois que for restaurada todas as coisas. Que é todas as coisas? A principal coisa de todas é o primeiro mandamento. Que o primeiro mandamento é que aponta Deus como Criador do céu e da terra. Ele aponta, ele não desfaz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. É o honrado, é o glorificado, é o divino Filho de Deus. Mas ele não é Deus. Como é que a gente vai falar uma coisa que ele não é? Como é que a gente vai falar uma coisa que a Bíblia não ensina? A Bíblia ensina que o Pai é o único Deus, a gente vai falar que Jesus também é Deus. Por que razão a gente vai falar isso? Para a gente perder a salvação? Para a gente andar nos caminhos do inimigo? A gente vai falar? Para a gente desfazer o que está na Bíblia? Não tenha ousadia de negar textos. Não tenha ousadia de negar texto da Bíblia para agradar pastores. Não faça isso. Vou negar um texto da Bíblia porque senão o pastor da minha igreja, a comissão da igreja vai me cortar. Vai me pôr eu na rua. Não vai deixar eu participar aqui mais dessa igreja. Não faça isso. É 1000 vezes perder a igreja, perder amigo, perder pastor, perder irmão, pai, mãe, perder a amizade dos filhos, se tivesse, perder a amizade dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, do que falar mentira. Se a verdade faz com que divide nós aqui nesse mundo, que divida. Mas nós não vamos abandonar a verdade para agradar ninguém. O cristão não. O cristão não vai abandonar a verdade por causa de religião, ou de amigo, ou de pai, mãe, irmão ou irmã. Ele vai pôr a verdade acima de tudo. Temos de combater essa doutrina mentirosa da Trindade.
da divindade pagã, a divindade politeísta, a divindade que defende 3 deuses. Que aí eles falam lá na igreja assim, não, nós não cremos em trindade não, irmãos. Nós cremos na divindade. Mas que divindade é essa? É a divindade onde existem 3 deuses, que é a mesma doutrina da trindade. Não vamos sentir vergonha ou medo de anunciar para o mundo que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o honrado Filho de Deus, o exaltado Filho de Deus, que Deus mandou adorar o Senhor Jesus. Eu adoro o Senhor Jesus, não como Deus, eu adoro Ele como Filho de Deus. É o Filho de Deus, o adorado Filho de Deus. Porque está na Bíblia, Deus mandou adorar o Filho. Mas adorar Ele como Filho. Jesus foi gerado de Deus. Embora Ele seja tão santo como Deus é santo, mas Ele não é Deus. Ele é o Filho de Deus. Nosso Pai é o único Deus Criador do céu e da terra. O Senhor Jesus tem poder? Tem, porque o Pai deu a Ele toda a autoridade no céu e na terra. Está lá em Mateus 28, 18. O Senhor Jesus tem vida própria? Tem, porque o Pai deu a Ele vida em si mesmo. Está lá em Evangelho de João. Está lá no Evangelho de João. O Pai deu a seu Filho vida em si mesmo, vida própria. Ele ganhou do Pai esse privilégio de ter vida em si mesmo, e o Pai também deu ele todo o poder no céu e na terra. Então, viva o Senhor Jesus, glorifique o nome do Senhor Jesus, exalta o nome do Senhor Jesus, creia no nome do Senhor Jesus, defende o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores.